E estamos aqui com mais um vídeo da nossa edição do dia 17 de maio. Minha amiga, meu amigo, deixe seu like, siga o nosso conteúdo. Eu sei que todo mundo pede isso para você, né? Deixe seu like, siga o nosso conteúdo. Sim, a gente tem que lembrar você que realmente os algoritmos todos, eles só vão favorecer a você ver esse tipo de conteúdo se você deixar o like e seguir o canal, beleza? É por isso que as pessoas pedem, que eu estou pedindo também, tá? E se você puder mais ainda, né, apoie o nosso canal, o nosso Pix é doutorjcr@gmail.com. É a matéria, vocês estão vendo ao lado aí, mas eu vou fazer um briefing antes, não é? E é um vídeo da AFP, né, Associação, agência ou associação, né? Eu acho que é a Associação Francesa de Imprensa, não é? A respeito das declarações do presidente Putin em relação agora ao boicote, não é? Que desde a invasão da Rússia, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia, vem se dando a um ritmo cada vez mais intenso, não é? Com sequestro de bens russos, né? Se vocês terem uma ideia, só de sequestro de bens, ou seja, de valores da Rússia no mercado europeu, foram 360 bilhões de dólares. É literalmente um furto isso. Um furto. Imagina se isso acontecesse com o Brasil. O Brasil depositou no Tesouro Americano, né? Mais ou menos 380 bilhões de dólares lá atrás no governo do PT. Imagina se, por alguma razão, talvez até uma ação desastrada ainda iniciando o governo Bolsonaro, aí os Estados Unidos resolveram fazer um boicote e não disponibilizar mais esse dinheiro. É o que aconteceu com a Rússia, tá? É o que aconteceu com a Rússia. Então é uma situação, é um negócio realmente, é uma subversão da ordem mundial, e a pressão é sempre pelo lado econômico. Vide, né, os embargos de décadas que os Estados Unidos impuseram a Cuba, né, não conseguiram derrubar, né, o governo cubano, mas impuseram sim, e aí massacrou a população o tempo todo. Ninguém fala nisso, né? Ninguém fala que esses impactos todos econômicos em cima de uma nação pobre como já era Cuba, o que causa na população, né? Eles fazem isso sob o aspecto político, tentando esmagar o regime, mas quem sofre realmente é o povo. Mas os Estados Unidos não estão nem aí. Assim como também os europeus também, nessa história também de embargo, não estão nem aí. Eles estão fazendo coro, na realidade, aos Estados Unidos. E por que eu digo isso? Porque eles são extremamente dependentes do petróleo russo, não somente do petróleo e hidrocarbonetos, são dependentes do carvão, também produzido pela Rússia, são dependentes dos fertilizantes em larga escala, e o mundo todo, produzido em grande parte pela Bielorrússia, são extremamente dependentes do gás natural também, que os russos vendem para eles. Por exemplo, a Alemanha depende de 40%, a Hungria muito mais do que isso, e outros países também, a Polônia também, e outros países também. E aí os caras embarcaram nessa, tá, de se pautar ao lado dos Estados Unidos, não é? Que evidentemente tem os seus interesses. E qual é o interesse americano? É simplesmente destruir, não é, esse binômio, esse novo polo de poder, tá, que vem desafiando pelo menos nos últimos 15 anos, as administrações americanas, o tal do Império Americano. Eu falo da Rússia e da China, especialmente da China economicamente. A Rússia não tem uma grande economia, mas a Rússia tem uma eficiência na produção de armamento monstruosa, com 6.000 bombas nucleares, 2.000 bombas táticas, né, mísseis táticos de pequeno alcance, podia destruir facilmente a Europa, né, enquanto os Estados Unidos têm somente 200. Então, os Estados Unidos não tem como peitar uma invasão, por exemplo, à Rússia, não. E aí, o que eles fizeram? Eles estão alimentando a Ucrânia o tempo todo de armamento, prolongando essa guerra cada vez mais.
E aí você talvez esteja pensando, mas então se eles não fizessem isso, você acabou de dizer, prolongando a guerra cada vez mais. Prolongando a guerra cada vez mais, não no sentido que eu quero dizer, eu condeno, já disse isso em inúmeros vídeos aqui, essa invasão da Ucrânia pela Rússia. Todo mundo condena, tá? Eu também condeno. Não é por aí, apesar da Rússia ter N mil razões, tá? E as razões são o expansionismo da OTAN, tá bom? Mas os Estados Unidos usam isso para favorecer o seu lobby armamentista, tá? À custa, claro, do próprio povo americano, que está agora pagando bilhões pelo armamento todo que está sendo jogado lá, em um país sem o menor controle nesse momento, tá? E vai parar na mão, sabe-se lá de quem, depois que esse conflito terminar, tá? Então, é essa situação, inclusive jogando na mão, como todo mundo já sabe hoje, né, de milícias neonazistas, como esse batalhão Azov e outras coisas mais, tá? Esse é o contexto. E a situação não podia ser pior, né? Aqui vocês, por exemplo, eu estou mostrando aqui na tela, é o resultado real dessa política. O resultado real dessa política é sofrimento para todo mundo e para a gente também, aqui na Folha de São Paulo. Essa é uma matéria de fevereiro, né? No início, inflação bate recorde na Europa e países podem ajudar a pagar combustível. Vou logo pular para aqui. Ó, em fevereiro, a taxa de inflação era de 5,1% anualizada, tá? Mas países como, por exemplo, e aqui já mostra o caso, vocês estão vendo, né, da boca de gás. Já naquele momento, a energia já estava pela hora da morte. Embora todos os Estados-membros tenham sido afetados, há diferenças regionais significativas. Na Lituânia, 12,1%, esse número já está defasado. Na Estônia, por exemplo, está marcando 11,4%, já está a 19% a inflação. Bélgica, 8,5%, Eslováquia, 8,5%, e aí vai. Ou seja, quem é que está sendo sacrificado com isso? A favor dos interesses americanos, puro, para vender armamento cada vez mais e mais e mais. O povo europeu, evidentemente, é o povo europeu, né? E para complicar a coisa ainda mais diante de toda essa situação que acontece agora, que a Índia, que é o segundo maior exportador mundial e produtor de trigo, resolveu simplesmente que não vai mais vender trigo, ou seja, a inflação aqui no Brasil também, que já está a mais de 12%, vai acelerar e tudo mais, tá? Mas eu vou mostrar para vocês então aqui o objeto do início, que era então o vídeo do presidente Putin. Dá uma olhada no que ele fala. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que o setor de petróleo está passando por uma mudança tectônica e afirmou que a Europa estaria cometendo um suicídio econômico com as sanções relacionadas ao combustível em resposta à invasão à Ucrânia ordenada por Moscou. A rejeição dos recursos energéticos russos significa que, sistematicamente, em uma perspectiva de longo prazo, a Europa se tornará a região com o maior custo de recursos energéticos do mundo. Putin ainda minimizou o impacto das sanções na economia russa. E agora, falando francamente, como resultado das ações caóticas de nossos parceiros, além dos danos à própria economia europeia, estamos tendo um aumento na receita do setor de petróleo e gás russo. Em uma reunião dedicada ao setor petrolífero, Putin disse ainda que Moscou deve reorganizar seu setor de energia diante das sanções europeias. Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro, os 27 Estados-membros da União Europeia se esforçam para reduzir a dependência dos hidrocarbonetos russos. Gente, a verdade é que, por exemplo, a Hungria, não, a gente não entra nessa, a gente não vai aderir ao boicote e a Europa está rachada. É simples assim,